Salmo de número 107, versos 31 e 32, que dizem assim: rendam graças ao Senhor por sua misericórdia e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia dos anciãos, na assembleia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Amém? Queridos, como eu já havia dito na abertura do trabalho, próximo ao final da tarde, nosso pastor Gerson avisou que não poderia estar conosco. E aí, a pressão cai, o coração acelera, né? A gente pergunta: Senhor, por quê? Mas estamos aqui para a glória do nome de Jesus. O Salmo de número 107, embora não declare o seu autor, para a maioria das pessoas que se dedicam a esse tipo de estudo, eles consideram que é de autoria do rei Davi. Ele é um salmo que abre o chamado quinto livro dos Salmos e que tem como possível título ou epígrafe: Deus salva de todas as tribulações. E eu gostaria de começar esta reflexão, esta mensagem, convidando a cada um de nós que estamos aqui para relembrarmos a nossa trajetória de vida até esse dia de hoje. É mais ou menos esse percurso que o autor do Salmo 107 faz, considerando não apenas a vida dele em particular, mas a história do seu povo, o povo de Israel. E por que é que eu queria começar esta mensagem, que foi o que Deus me entregou, com essa ação, com esse pensamento? Porque Josué, certo dia, quando estava numa peleja muito difícil, recebeu resposta e providência de Deus, e marchando com o povo, marchando com o exército, foi o mais distante que conseguiu. E ali, quando ele chega no limite, ele coloca uma pedra e diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que se você e eu, se nós pararmos para olhar a trajetória dos nossos dias, não vão faltar nas nossas vidas curvas perigosíssimas, não vão faltar na nossa história situações em que a certeza que nós tínhamos era que nada mais iria dar certo. Não vai faltar na nossa memória momentos de dificuldade extrema em que nós nos colocamos e nos deparamos diante de um possível ponto final dos nossos sonhos, da nossa esperança, da nossa vida até. Mas, mesmo os nossos olhos entendendo, o nosso coração compreendendo que estávamos diante de uma dificuldade que nós não conseguiríamos passar, você chegou aqui. Aquele passado difícil, aquele caminho turbulento, aquela tribulação, aquela provação pela qual você passou, que era muito maior do que você, que era muito maior do que a sua força, que estava muito além da sua capacidade, ficou para trás, porque o braço forte do nosso Deus, o esconderijo do Altíssimo, escondeu você e a sua alma do perigo. E quem chegou até a presença do Senhor nesta noite, diga assim: até aqui me ajudou o Senhor.
Porque eu tenho certeza que não tem ninguém que chegou aqui nesta noite simplesmente porque tinha condição, simplesmente porque tinha capacidade, simplesmente porque tinha uma estratégia boa ou porque estava preparado para o que viesse em sua vida. Não. Se nós retomarmos este Salmo 107, nós vamos entender, nós vamos perceber que o autor deste Salmo vai dividir a sua história, vai dividir o seu percurso em alguns momentos, e o primeiro momento está no verso de número 2, quando ele diz assim: rendei graças ao Senhor. Quem vai render graça? Aqueles que foram remidos do Senhor, aqueles que Ele resgatou da mão do inimigo. E olha, irmãos, toda vez que nós entendermos, que nós encontrarmos na Bíblia esta palavra redimido, é para você abrir um sorriso, é para você se alegrar, é para você render graças ao Deus dos céus, porque toda vez que você encontrar a palavra redimido, você vai lembrar assim a sua vida que não valia nada, porque estava debaixo da maldição do pecado, você estava caminhando como eu estava caminhando, para a morte, para o fim, para a maldição, para a condenação. O diabo que roubou a nossa esperança, nos fez escravos dele, nos jogou no mundo da escravidão do pecado e colocou um preço muito alto, professor Marconildo, um preço que a minha bondade não paga, um preço que a minha simpatia não paga, um preço que as minhas obras não pagam, um preço que a nossa caridade não paga, mas teve um que é justo, que é santo, que é poderoso, que não falha, que não mente, que não peca, mas que ama, que assumiu a minha culpa, a sua culpa, chegou no cartório do céu com a promissória do pagamento da sua alma e disse ao Pai: Pai, agora ela é remida, é redimida, foi comprada pelo meu sangue na cruz do Calvário. Alegre-se os que foram redimidos. Aleluia. Imagine, ninguém conseguiria pagar, irmão Jabes. Não é porque você é mais fraco, não é porque você é despreparado, não é porque você cometeu algo de muita vergonha. Não. A Bíblia diz, e diz muito claramente, que Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou um justo sequer. O apóstolo João vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Ele diz assim: filhinhos, olha que coisa linda, olha como Deus te trata. Filhinho. E toda vez que você ver esse diminutivo, não é porque você é pequenininho, não. Esse filhinho torna essa palavra em um adjetivo, é uma qualidade, é um carinho. Do mesmo jeito que você olha para a sua mãe e não chama de mãe, chama de maninha. Não chama de pai, chama de painho. Aí Jesus ficou tão feliz porque você chama ele de painho, meu pai, que ele diz assim: filhinho. Não pequeis, mas se vocês pecarem, não esqueçam. Tem alguém para acusar? Tem. Tem alguém para apontar? Tem. Tem alguém para dizer que você não merece? Tem. Tem alguém para colocar você numa situação de constrangimento? Tem. Mas também tem um no céu que vai defender a sua causa, e ele é o nosso advogado fiel. Rendei graça a todos os redimidos. E ele vai dizer: sabe por quê? Porque nós caminhamos pelo deserto. Nós andávamos solitários. Nós não tínhamos nem o que comer, nem o que beber. E a gente passava pelas terras, presbítero Gedilson, e os povos fechavam os portões, fechavam as muralhas.
se escondiam. Os nossos primos moabitas negaram água para a gente dizendo, mas a gente só quer passar pela estrada e um copo d'água. Eles disseram, vocês não vão passar aqui não. Mas sabe o que foi que Jesus fez? No verso 6 você vai dizer assim: na sua angústia clamaram ao Senhor, Ele livrou da tribulação, conduziu pelo caminho direito, para que chegasse na terra que Ele prometeu. Rendam graças por suas bondades e por suas maravilhas, porque imagine o que é você estar no meio do deserto com sede. Quem aqui é crente? Quem aqui é crente? Quem aqui é crente? Diga assim, glória a Jesus. Os crentes vieram hoje. Você acredita que no meio do deserto não tinha água de um lado, não tinha água do outro, mas tinha um povo clamando. Pergunta para o irmão que está do teu lado assim, já clamou hoje? Está na angústia, está na prova, está na dificuldade, está no deserto, está se sentindo sozinho, comece a clamar ao nome daquele que pode resolver, porque no meio do deserto, ele disse assim, Moisés, fala com a rocha, Deus vai tirar água para matar a sua sede, de onde menos faz sentido, vai sair água pura. Quem já viu água saindo de rocha, rapaz? Mas Deus falou, se Deus falou. Os irmãos conhecem um dos autores da Bíblia, humanos, chamado Paulo. Paulo era famoso em Israel porque era conhecido como doutor da lei, que estudou aos pés de Gamaliel. Estudar aos pés de Gamaliel significava assim, foi para o melhor professor da melhor faculdade, estudou com ele, sabia tudo. Pois esse Paulo, quando olha para essa passagem da rocha, ele diz assim, tem um segredo nessa passagem que você ainda não viu. Ele vai dizer assim, que essa rocha, para onde o povo ia, aleluia. Para onde você for, guiado pelo braço do Senhor, para onde o povo ia, a rocha ia atrás. Rocha que anda, rocha que dá água, rocha que responde, só quando Jeová o teu Deus manda. O segundo grupo está no verso de número 11. No verso de número 10 e 11, a gente vai ter aqueles que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferrolho. Por que foram parar ali? Olha que coisa difícil. Eles estavam nessa situação porque se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Ou seja, se eu fizer uma leitura humana, se eu fizer uma leitura de causa e consequência, eles estavam pagando pelo erro que cometeram. Deixaram de acreditar na palavra, não quiseram mais o conselho de Deus. Qual foi o resultado? O caminho que eles escolheram, o resultado da escolha deles foi assentar nas trevas, perto da sombra da morte. Faz sentido, não faz? Porque Jesus vai dizer que Ele é a vida. Se eu não quero ouvir Jesus, se eu não quero ir para a vida, para onde é que eu estou caminhando? Irmãos, isso é tão importante. Porque nesses dias de hoje, nós estamos confundindo uma coisa que é muito sensível. A igreja, ela tem duas partes. Uma que é a organização. A organização tem um CNPJ.
A organização tem o braço, a mão, o cheiro e o jeito do homem. Essa organização desaponta, ela falha, ela às vezes não faz do jeito que era para fazer, ela torna a coisa mais difícil. É assim ou não é? É. Mas a organização fica aqui porque tem o outro lado que é o organismo. O organismo está ligado no trono do Altíssimo. O organismo é regido pelo Espírito Santo de Deus. O organismo opera milagres, maravilha, dom de poder, batiza com o Espírito Santo, convence o homem do pecado, transforma os nossos sonhos, confirma as promessas de Deus, porque está debaixo da mão de Deus. Eu posso me entristecer com o irmão, mas eu não posso dar as costas para a palavra. Eu posso me desapontar com o meu companheiro, mas eu não posso deixar de ouvir aquele que ama a minha alma. Mas mesmo que eu faça isso, mesmo que os meus passos, o meu coração, a minha mente se confunda, e eu confunda organismo e organização, e o homem me decepcione, e eu desconto em Jesus, a Bíblia vai dizer aqui no Salmo 107, que eles clamaram na sua angústia, e o Deus que eles haviam rejeitado, o Deus que eles tinham dado as costas, olhou para eles. Olha o que é que o Senhor vai fazer: vai tirar das trevas, vai tirar da sombra da morte, vai despedaçar as cadeias, porque o Senhor te salvou, o Senhor te remiu, o Senhor te comprou para você ser livre, para adorar, para manifestar os seus dons. O céu fez um investimento na sua alma. Em um culto passado nós falamos aqui, e está na Bíblia, na parábola dos talentos. Ao menos que Deus deu talento, Ele deu pelo menos um talento. O talento pesava aproximadamente entre 50 e 58 quilos de prata. Olha, um talento, presbítero William, significava 14 anos e meio de trabalho de qualquer trabalhador de Israel. Durante 14 anos e meio, aquela pedra de prata garantia o sustento de quem a tivesse. Eu não sei se você sabia disso, mas o investimento que o céu fez em você, o investimento que o céu fez em você, o investimento que o céu fez na sua vida. Tem um inimigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Se você está valendo pelo menos 14 anos e meio, o primeiro talento que você recebeu, e o outro veio para roubar, ele vai querer que você use o seu talento? Vai querer ou não vai? Vai não. Aí sabe o que é que o inimigo vai começar a colocar? Dificuldade no seu caminho, barreira no seu caminho, e aponta defeito, e aponta luta, e aponta dificuldade, e vai chegar no seu ouvido e vai dizer: mas é besteira, não vale a pena, do jeito que é lá fora, é aqui dentro, do jeito que faz lá fora, aqui faz pior. Mas em nome de Jesus, nesta noite, hoje é noite de desenterrar o talento e dizer: Jesus, eu dei as costas, mas agora vira de novo a minha mente, transforma de novo a minha energia, porque eu quero multiplicar os dons que o Senhor me deu. Esse é o segundo grupo, o grupo daqueles que deram as costas, mas clamaram. Os irmãos estão entendendo o segredo? Está em angústia, está em dificuldade, o caminho é clamar. Quem clama, Deus escuta. O terceiro grupo, irmãos, está no verso 17. No verso 17 nós temos assim: os estultos, os loucos, porque transgrediram no seu caminho e por causa das suas iniquidades serão afligidos.
Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas o verso fala aí em transgressão e fala em iniquidade. Repita comigo: transgressão, iniquidade. Agora diga assim, ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é transgressão, irmão Jorge? A palavra transgressão significa passar do limite. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo. Muita gente acha que essa palavra santo é só ter a asinha, aquela auréola na cabeça e ficar ali. Não. Quando Deus diz que é santo e chama você para ser santo, Ele está dizendo assim: eu vou colocar um limite na sua vida, para que as pessoas que olharem para você comecem a entender que você tem dono, que você não faz o que você quer, que você não vive do jeito que você pensa, porque você agora é representante e embaixador do Deus dos céus. Eu vou colocar um limite, mas pode ser, irmão Tiago, pode ser que na minha fraqueza eu olhe para o limite e coloque o pezinho fora, e aí eu estou transgredindo, mas a Bíblia diz que a minha transgressão já machucou Jesus, Ele já pagou o preço da sua transgressão. O que é que eu tenho que fazer? Quando eu olhar para a cruz e enxergar as mãos furadas, os pés furados, o lado traspassado, as costas chicoteadas de Jesus, eu tenho que entender que Ele não merece aquilo e colocar o meu pezinho que saiu para entrar de novo no meu limite, porque eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Iniquidade. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi ferido pelas transgressões, mas foi moído. Olha como aumentou o sofrimento. Sabe por quê? Porque iniquidade, irmão Anderson, é quando eu cometo um erro sabendo que eu estou errando. Eu sei que é errado, eu sei que não é para fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Não tem aquela hora que o espírito da gente se manifesta e diz assim: ninguém manda em mim, eu não vejo ninguém fazendo, eu não vou ser o único besta que não vai fazer, eu vou fazer também. Quem achar ruim que ache, eu já sou grandinho, eu já sou grandinha, eu já sei o que é certo, o que é errado. Jesus não vai ficar triste com isso não. A Bíblia chama isso de iniquidade. Por conta da minha iniquidade, ele foi moído. Eu fiz Jesus ser moído na cruz do Calvário, simplesmente para poder bater o pé e dizer: quem manda em mim sou eu. Mas eles clamaram ao Senhor. E o que é que ele fez? Enviou a sua palavra. Olha aí no verso 20, enviou a sua palavra. Aí eu pergunto, os irmãos aqui são bons de Bíblia, não são? Quem lembra o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o... E ele aqui enviou a sua palavra. No princípio era o... E aqui enviou a sua...
Você está entendendo quem foi que curou você? Você está entendendo quem foi que sarou você? Você está entendendo quem é que vai pegar esse meu jeito de cabeça dura, de dizer que ninguém manda em mim? Quem vai transformar o seu jeito de pensar? Quem vai fazer a metanoia e vai transformar? Você ia para um caminho, ele vai pegar a sua alma, a sua mente, o seu coração e vai dizer, não vai mais não. Sabe por quê? Porque a palavra vai entrar no seu coração e vai dizer, eu chamei você para ser sal e luz. Rendam graças ao Senhor. O quarto grupo está no verso 23. Olha que coisa bonita. Teve um grupo que tomou navio, desceu os mares, fez comércio na imensidão da água, viu as obras do Senhor. Irmão Alberto, isso dói tanto no meu coração, porque, me perdoe a igreja, mas eu me identifico com esse grupo aqui. Como assim, irmão Jorge? A minha casa, pastor Francival, desde que eu era menorzinho, recebeu muitos presentes, muitos milagres de Deus. Se alguém aqui ainda não sabe, a minha mãe, quando era menos de 40 anos, ela entrou em coma diabético e ficou por 6 dias numa UTI de um hospital particular. Depois dos 6 dias, o médico cirurgião que tomava conta dela, o neurocirurgião, Dr. Carlos Alberto, chamou meu pai e disse, não há mais nada que possa ser feito por ela. Ela só está viva por conta das máquinas do hospital que estão ligadas. Se ela permanecer assim, ela vai entrar em sofrimento. O meu conselho, pela minha experiência e pelo meu conhecimento, é desligar tudo para que ela ali mesmo, com anestesia, descanse. Meu pai voltou para casa chorando, porque ele tinha que assinar um termo de autorização. Só que antes de assinar, ele trouxe essa queixa para nós que éramos todos pequenos ainda. Eu tinha no máximo 8, 9 anos de idade, mas isso nunca saiu da minha mente. Eu entrei no meu quarto e comecei a chorar dizendo, Jesus, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Se eu tivesse obedecido mais, se eu tivesse feito melhor, se eu tivesse feito assim, talvez minha mãe não estivesse dessa forma. E começamos a chorar ali na nossa casa. Nós éramos novos convertidos ali no Jardim 13 de Maio. Quando meu pai volta para o hospital com um termo assinado, presbítero Magno, e entregou ali ao cirurgião. O cirurgião se encaminha para a UTI onde ela estava, para o CTI, aliás, e desliga as máquinas. Quando desligou as máquinas, aí Jesus disse, espera aí. Quem foi que disse que quem deixa você vivo é o remédio, é o médico, é o conselho, é o cirurgião, é o equipamento? Irmã Marinha, eu estou mandando você abrir os olhos agora, porque eu sou o dono da sua vida. Eu vi as obras do Senhor quando meu pai, depois de mais de 30 anos sofrendo de vesícula, quem sabe o que é vesícula inflamada, sabe o que é dor de vesícula. Tinha dia que ele passava, assim, semana que ele passava 2, 3 dias deitado no chão gemendo. Com crise de vesícula. Até o dia que Jesus disse assim, espera aí. Meu pai foi dormir, acordou no outro dia vivinho e deu vontade de comer carne de charque, daquela bem gordinha, com inhame. Naquela época inhame era barato, dava para comprar. Quem sofre de vesícula não pode comer carne com gordura, senão a crise chega. Aí ele comeu e não sentiu nada. Aí foi para a igreja. Aí na igreja ele escutou alguém pregando e dizendo assim, eu já fiz a obra, eu já fiz a obra, eu já fiz a obra. Aí no outro dia ele comeu de novo.
Aí começou a bater assim do lado da vesícula e não doía mais, que era tudo inflamado, tudo inflamado. Aí ele disse, rapaz, tem alguma coisa estranha. Depois de mais de 30 anos sofrendo com vesícula, não dói mais nada, mais nada. Aí foi fazer ultrassom. Ultrassom de crente é diferente, irmão. Ultrassom de crente, quando a mão do Senhor chega, é diferente. O rapazinho ficou lá com a ultrassom para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí olhou para meu pai olhou para ele e disse, o senhor está vendo alguma coisa estranha? Aí ele disse, eu não estou achando sua vesícula não. Você está entendendo que Jesus entrou, não cortou, não deu ponto, não inflamou, tirou a vesícula dele e disse assim, agora vá-se embora fazer a minha obra. Eu vi as obras do Senhor na minha casa. Já morando aqui em Mangabeira, ali na Rita Xavier de Oliveira, número 238. Minha irmã, eu tenho uma irmã um pouco mais velha que eu, chamada Patrícia, alguns aqui conhecem. Foi dormir boazinha. Acordou toda inchada. Os rins pararam de funcionar. E todo o líquido que ela tinha ingerido se espalhou pelo corpo dela. Você tocava no braço dela, fazia assim, as baixas de água. Em todas as partes. Ela ficou toda deformada. E nós entramos em desespero. Eu me lembro que minha mãe correu para o quintal, se ajoelhou, clamou e disse, Jesus, se for para minha filha morrer, pode me guardar e dê saúde a ela. Pronto. Chegou na especialista, a especialista disse, é um problema muito sério nos rins. Talvez nem a cirurgia dê jeito. Tem que ver o grau de lesão que está aí. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela inchada do mesmo jeito, tomando medicamento. Até que no outro dia ela acordou boazinha. Aqueles rins que pararam, que a médica disse que talvez não voltasse mais nunca, por causa do clamor, por causa da sua oração. Aí eu pergunto, qual de nós, irmãos, se eu desse o microfone nesta noite para dizer, conte um milagre, conte uma maravilha, conte uma manifestação, mostre que Deus é grande. Quem aqui nesta igreja já viu a mão de Jesus poderosa? Nós vimos as obras do Senhor. Não tem como eu não crer nesse Deus, porque Ele já entrou com providência na minha casa tantas vezes, que para eu deixar de crer, eu tenho que deixar de existir. E eu tenho certeza que você está aqui nesta noite você veio aqui porque você acredita nesse Deus. Esse Deus não está só na Bíblia, esse Deus não abriu só o mar vermelho, esse Deus não entrou só na cova de Daniel, esse Deus já entrou na sua vida, já entrou na cova do hospital, já chegou na boca do médico, o médico desenganou, o coração parou, a máquina não funcionava mais, mas Jesus, como chegou no túmulo de Lázaro e disse assim, Lázaro, vem para fora. O Salmo 107 conta a nossa história. De um grupo que foi comprado pelo sangue de Jesus. De um grupo que muitas vezes caminha pelo deserto. Mas que mesmo no deserto, nem passa sede, nem passa fome. De um grupo que às vezes pelas circunstâncias da vida, e isso acontece com qualquer um, a igreja, irmão, a igreja não é lugar de super-homem, a igreja é lugar de gente que estava doente, perdida, caminhando para o inferno, e pela misericórdia de Jesus foi resgatado da morte para herdar a vida eterna. Em algum momento, alguma coisa faz com que o nosso coração se entristeça, com que os nossos ouvidos não queiram mais ouvir, com que a nossa confiança diminua, mas Ele permanece fiel, Ele permanece o mesmo. O Salmo 107 tem 3 aspectos que eu queria que você levasse nesta noite para a sua casa.
O primeiro aspecto, o lado do homem. O lado do homem tem hora que se alegra, tem hora que se entristece. Tem hora que agradece, tem hora que reclama. Tem hora que confia, tem hora que murmura. Tem hora que avança, tem hora que recua. Veja se não é o nosso retrato. Aí tem um lado do homem com Deus. O primeiro é do homem com Ele, sozinho. O segundo é do homem com Deus. O homem clama, o homem clama, o homem clama. Às vezes você não procurou a confusão, mas você clama. Às vezes você procurou o problema e você clama. E se você procurou o problema e clamar, ele vai ouvir do mesmo jeito. Se você não procurou e clamar, ele também vai ter prazer de te ouvir. Porque ele diz assim em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. E tem o terceiro aspecto, irmão, com o qual eu quero terminar essa reflexão nesta noite. Tem uma palavra que vai se repetir durante todo o Salmo. A palavra é misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. E olha que coisa bonita. A palavra misericórdia, lá no original, é a mesma palavra para útero. A palavra útero, em hebraico, é a palavra que vai dar origem à misericórdia. E por que isso é importante, irmãos? Nós ainda estamos no plano humano. No plano humano nós somos limitados, até na compreensão, no conhecimento. Mas eu pergunto, existe amor mais forte, mais puro, mais verdadeiro aqui na terra do que o amor de mãe, que carrega no seu útero aquela semente e a vê crescendo, evoluindo, desenvolvendo. O amor de mãe é uma coisa tão interessante, irmãos, que a mãe se alegra com o bebê chutando. A mãe se alegra com a dor do cotovelozinho ali do feto passando nas costelas, que incomoda. E ela diz, olha que coisa linda, e gemendo, a lágrima descendo, dizendo, olha como ele está feliz. O amor da mãe, o amor que está lá no útero é tão grande que mesmo depois que aquela criança sai, mesmo que ela saia e desobedeça e não seja aquele filho que ela esperava na dedicação, na obediência, se alguém se levantar contra o seu filho, ela diz, espera aí, não toque não, que o filho é meu, quem carregou no útero fui eu, quem sente as dores que ele passa sou eu. É Jesus dizendo assim, sabe por que eu tenho misericórdia da tua vida? Sabe por que eu não vou deixar tocar na sua alma? Porque fui eu quem carreguei você, fui eu quem amei você, fui eu que determinei a sua existência, fui eu que chamei pelo teu nome, fui eu que escrevi a tua história e eu vou derramar misericórdia na sua vida hoje. Em nome de Jesus, que eu possa sair desta casa nesta noite lembrando, crendo e confiando que Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe das minhas fraquezas. E se você, de alguma forma, sente esse amor de Deus na sua vida, eu lhe convido a ficar em pé.